está Jesus maravilhoso? Tudo bem com você? Eu gostaria de te agradecer nessa noite pelo fato de você ter se inscrito no canal, ter ajudado a compartilhar e ter deixado também o seu legal. Eu fiquei muito feliz, imagine Deus. Então, aquele abraço, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Vou estar orando por você e Deus vai estar te abençoando grandiosamente. Eu gostaria de trazer uma pequena pregação nessa noite, que está registrado lá no Evangelho, segundo escreveu São João, o discípulo amado, primo de Jesus Cristo. A história que ele escreveu no capítulo 11 narra a história de 3 grandes amigos de Jesus Cristo, que foi Maria, Marta e Lázaro. E está escrito lá o seguinte, sobre a enfermidade de Lázaro e a sua morte. E eu gostaria de trazer um título, Os Inimigos de Nossa Fé. E eu gostaria que você ficasse ligado para você saber quais são os principais inimigos de nossa fé. Aí você pode se perguntar, o diabo é um deles. Acertou. Mas você vai aprender nessa noite quais são outros inimigos que nós temos. E você vai saber como se livrar deles para que a sua fé não seja abalada em nenhum momento. Então, vem comigo e vamos meditar nessa história. Lázaro, ele estava doente, estava à beira da morte. E Jesus estava pregando ali por perto. E as irmãs de Lázaro mandaram avisar para Jesus que Lázaro estava à beira da morte. E Jesus manda uma mensagem de volta dizendo: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E aquele rapaz que veio trazer uma notícia triste, cabisbaixo, ele volta agora com um sorrisão, dizendo o seguinte: olha, Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então fiquem tranquilos. E aí o que aconteceu? Ele chegou alegre, mas logo a sua alegria não deu em nada, porque Lázaro morreu. E aquele rapaz que levou aquele recado, creio eu, que ele ficou confuso. Quantas das vezes você também não ficou confuso, né? É normal isso, mas fique tranquilo, vem comigo. Aquele rapaz foi criticado e tal, porque ele falou que Jesus tinha dito que o Lázaro não ia morrer, e Lázaro morreu. Muita gente ficou falando muitas coisas, mas ele falou: olha, Jesus falou que ele não vai morrer, que essa enfermidade não é para a morte. Então fica tranquilo, meu querido. Deus falou, está falado. Se Deus falou que esse problema na sua vida não é para a morte, que esse câncer, que essa doença que você está padecendo não é para a morte, fica tranquilo que não é para a morte mesmo, e sim para a glória de Deus. Jesus, quando ele soube da notícia, a Bíblia fala nessa história que ele ficou mais 2 dias no local. E aí depois ele falou para os seus discípulos: vamos lá, porque o nosso amigo, ele está dormindo e eu preciso ir lá despertá-lo. Então os discípulos falaram: uai, Senhor, se está dormindo, está a salvo. Só que Jesus falou mais claro: nosso amigo está morto e eu vou lá despertá-lo. E aí ficou bem claro, e Jesus foi até a aldeia, aonde os seus amigos moravam. E quando ele chegou próximo da aldeia, Marta ficou sabendo que ele estava vindo, e ela foi ao seu encontro e falou o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tu tens o poder de orar ao Pai e o Pai fazer alguma coisa. E aí Jesus falou: olha, teu irmão há de ressuscitar. E ela falou: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aí ela falou: Senhor, eu creio que tu és o Cristo enviado de Deus. Mas uma coisa que eu fiquei observando é que ela tinha uma fé preventiva. É uma fé que muitas pessoas têm, uma fé preventiva. Olha só o que ela falou: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E engraçado que nessa história você vai ver essa frase 3 vezes. A primeira foi por Marta,
depois Maria e depois a multidão. As 3 vezes foram registradas essas mesmas palavras: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E a multidão falou o seguinte: esse que curou o cego não poderia fazer também com que Lázaro não morresse? Então, assim, é a fé preventiva. Essa fé preventiva é uma fé natural. É aquela fé que você tem, que você vai pegar o ônibus, vai lá no centro, vai comprar umas roupas, vai comprar uns calçados legais e vai voltar para casa com saúde. É uma fé natural, é uma fé, portanto, que não tem poder de transformação em nossas vidas. É uma fé natural, uma fé preventiva. E a outra fé de Marta, se você observar, é uma fé escatológica. Ela acreditava que seu irmão haveria de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Então essa é uma fé que muitos de nós temos. Uma fé não, este ano não, mas o ano que vem eu vou conseguir comprar meu carro, o ano que vem eu vou malhar, o ano que vem eu vou ter um corpo fitness, o ano que vem eu vou viajar, vou visitar meus pais, vou visitar meus parentes, vou abraçar meus primos e minhas primas, que faz muito tempo que eu não os vejo, e vou falar de Jesus para eles. Então, assim, e no primeiro dia de janeiro, que é o primeiro dia do ano, é o dia que poderia ser o dia da mentira, é onde todo mundo promete um horror de coisa e no decorrer do ano, na maioria das vezes, não faz. Mas o certo é que nós temos fé em algo distante, mas às vezes nós não temos fé para o aqui e agora. É uma fé escatológica. E o inimigo de nossas almas, ele é psicólogo por excelência. E ele sabe as artimanhas, como que ele faz para empurrar nós com a barriga, um ditado popular aqui no Brasil, empurrar com a barriga e você não receber a sua bênção. Às vezes você está padecendo de um câncer, ou está padecendo de uma doença terrível, ou às vezes você está endividado, ou você está, digamos assim, triste sentimentalmente. Às vezes você está desejando casar e já namorou com várias pessoas e não deu certo. Então, por algum motivo da sua vida, você está com a fé abalada. E aí o inimigo, se ele falar para você não vai conseguir, aí você não aceita. Você ora, jejuma, põe a boca no pó e recebe a vitória, e o inimigo é derrotado. Então ele não quer isso para a sua vida. Então o que é que ele faz? Ele te joga para um tempo distante. Ele fala: não, este ano você não vai conseguir, mas o ano que vem, sim. E aí quando chega no outro ano, ele te empurra, vai te empurrando, e assim você não consegue. Então essa é uma fé escatológica. É uma fé que o inimigo ele implanta em nossos corações, porque o inimigo de nossas almas, ele é psicólogo por excelência. E ele sabe que se ele falar para você que você não vai conseguir, você não aceita, você ora, jejuma e derrota ele. Então ele te joga para uma fé distante. Eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu. Um escritor muito famoso, ele falou que ele estava hospedado em um hotel. E todas as vezes que ele ia entrar no hotel, tinha os meninos que engraxavam sapato. E os meninos queriam porque queriam que ele engraxasse o sapato. E aí ele falava: não, eu não vou engraxar. Aí os meninos não aceitavam não como resposta. E insistia até que ele engraxava o sapato. E aí ele conversando com o companheiro falou o seguinte: deixa comigo, você vai ver como que eu vou fazer. E aí eles entraram os dois. E aí os meninos já vieram para engraxar o sapato dos dois. Aí o seu companheiro falou o seguinte: hoje não, mas amanhã a gente engraxa o sapato. E aí passaram numa boa. Então o ser humano é assim. Se você falar você não vai conseguir, ele ora, jejuma e consegue. Então o inimigo ele não é bobo. Ele não fala isso para você. Ele fala que você vai conseguir, mas no futuro às vezes bem distante.
Às vezes quando você estiver velhinho, mas isso é uma mentira. O que Deus tem para você, Ele pode te dar ainda hoje. Essa enfermidade, ela pode ser curada hoje. Este problema pode cair por terra ainda hoje. Não aceite. Outro inimigo de nossa fé. Quando Jesus chegou ali no local, Ele mandou chamar Maria, e Maria veio falando as mesmas palavras de Marta, e depois a multidão falou as mesmas palavras de Maria e Marta, e aí Jesus chegou no local. Quando ele chegou no local, Marta falou o seguinte: Senhor, já cheira mal, já são 4 dias, já fede. Muitos escritores acreditam, muitos pregadores, que ela já tinha ido ali no local e já tinha sentido o fedor horrível, por isso que ela confirmou ali que já estava o cheiro muito forte. Outros principais inimigos de nossa fé são os 5 sentidos. Observa: olfato, ouvido, nossa visão, nosso paladar, nosso tato, são os principais inimigos de nossa fé. Outro dia eu fui visitar uma amiga minha que tinha morrido. Quando eu peguei naquela mão dela, que estava dura e estava gelada, a incredulidade tomou de conta do meu coração. Pensei, não tem jeito. Às vezes, se eu pegasse e sentisse ela quentinha, eu ainda me atrevia a fazer uma oração para Deus ressuscitar. Então, não resta dúvida que os principais inimigos de nossa fé são os 5 sentidos. Quando você chega que a pessoa está com aquela ferida enorme, que você vê aquela ferida enorme, aí você fala, meu Deus, aí não tem jeito. O fato dele está por lado de fora, eu estou enxergando o fato dele, misericórdia, aí não tem mais jeito, aí é morte. Então, quando você fica sabendo também, nossa, é um câncer maligno, aí você... Então, não resta dúvida que os principais inimigos de nossa fé são os 5 sentidos. Muita gente fica indo em médico, caçando doença, nossa, eu apalpando os seios e etc, etc. Acredite, a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre, e aquele que busca, acha. Então fica muito, vai alerta aí, para desse negócio de ficar buscando doença, negócio de apalpando o seio, eu estou com o seio assim, diferente, a minha próstata está assim, e assada, eu estou com a dor assim na coluna. Para de ficar caçando doença, repreende em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o inimigo, ele usa isso aí para implantar uma incredulidade no seu coração e jogar doença. Se você ficar preocupado com aquilo, você é um terreno fértil para o inimigo lançar uma doença em você. Então, se você está com a doença, nem procura saber o que é, já repreende em nome de Jesus. Eu vou contar o testemunho. Eu estava com a perna, eu estava com as juntas das minhas pernas e também no meu braço, eu sentia muitas dores. E minhas pernas começaram a ficar horrorosas, começaram a ficar uns caroços, e a minha perna ficou muito feia. E eu só andava de short, aliás, de calça, e ninguém entendia o mistério. É porque eu fiquei com as pernas muito horrorosas. Mas eu não sabia o que era e também não fui ao médico para descobrir. Aí eu orei e repreendi aquela doença. Depois de um certo tempo eu fui ver que as minhas pernas estavam perfeitas. Aí depois eu fui descobrir qual seria aquela doença que eu tinha. E eu descobri que era gota. E gota, todos vocês sabem que não tem cura. Se eu soubesse que era gota e soubesse que não tem cura, acredite, a minha fé não teria alcançado. Então, vai a dica aí. Você sabe quais são agora os principais inimigos de nossa fé. Então, repreende e não aceite que os principais inimigos de nossa fé venham ter êxito em nossas vidas. Está doente? Nem procura saber. Ora e repreende em nome do Senhor Jesus. Outra coisa também que acontece para você alcançar a bênção
é você nem procurar saber, já orar e repreender. Um certo homem, um certo escritor, muito usado no dom de maravilha, ele foi chamado porque um rapaz estava trabalhando com o motor de um caminhão e caiu o motor na perna dele, esbagaçou a perna dele. E aí ele chegou ali no local, ele nem procurou saber, ele já repreendeu instantaneamente e o rapaz foi curado. Então, fica muito cuidado, tenha muito cuidado com os inimigos de nossa fé. Não procura saber, ora e repreende e toma posse da vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que isso aí falou muito com você e essa foi a principal contribuição. Outra coisa interessante, o outro inimigo que o Espírito Santo está me revelando aqui agora é a pedra. A pedra que Jesus mandou tirar do sepulcro era também um dos principais inimigos da fé. Então Jesus falou o seguinte: olha, tirai a pedra. Qual que são a pedra em nossas vidas? É a pedra da incredulidade, a pedra do pecado, aquela mentirinha do gasto. Aquilo é um embaraço terrível que atrapalha você receber a sua bênção. As amizades impedem também você receber a sua bênção. Então, fica ligado com esses inimigos aí, tira essa pedra, tira o embaraço da sua vida e deixa o caminho livre para Jesus trabalhar na sua vida. Lázaro, ele chegou a hora, dele ser ressuscitado. Então, o que Jesus fez? Correu lá e falou: Lázaro, sai para fora? Não. Primeiro ele agradeceu. Uma coisa bastante interessante, quando você for receber a sua bênção, você agradece o Senhor e você vai ver que Deus, ele se sente na obrigação de te abençoar. Por quê? Porque você já tomou posse e já está agradecendo pela bênção. Foi o que Jesus fez. Ele agradeceu e depois ele foi lá e chamou Lázaro em alta voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Lázaro estava todo atado e ele falou: olha, desatai-o e deixai-o ir. Então, está aí dado os macetes de Jesus Cristo. Toma posse aí, medite aí nesse capítulo. Eu não contei a história porque eu quero que você vá lá e estude o capítulo. E aí você vai tirar também essas conclusões na sua vida. E eita, Jesus maravilhoso!